Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome nessa noite. Queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por conseguirmos chegar na tua casa. Pai querido, Pai amado, nessa hora nos apresentamos na palma das tuas mãos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu coloco, meu Deus e meu Pai, a minha vida na palma das tuas mãos e te peço que no nome de Jesus fale conosco através da tua palavra. Senhor, eu te peço nessa noite, abençoe cada lar aqui representado, abençoe cada família, meu Deus e meu Pai, abençoe os casais para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a ti, te louvamos. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa noite. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Essa palavra vai falar do leproso que foi purificado. Mas a gente vai ver também que no capítulo 7, vai falar no capítulo 7, do versículo 28, vai falar da autoridade de Jesus. Mas essa manhã o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra desse centurião, da autoridade desse centurião. E a gente vai vendo que esse centurião, ele tinha uma necessidade. E ele vai de encontro a Jesus, pedir para o seu servo que estava enfermo, que estava paralítico, que estava atormentado. E o interessante é que de imediato Jesus diz que vai com ele, vai dar saúde para o servo desse centurião. E o interessante é que nós vamos ver que ele vai dizer que ele não era digno de que Jesus entrasse no lar dele. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, a gente sabe que o dia de hoje, a gente lembra da crucificação de Jesus, né? E a gente sabe que nós só estamos aqui porque houve um preço a se pagar. Nós não éramos merecedores. E hoje nós estamos aqui louvando, glorificando. Mas nós sabemos que naquele tempo houve muito choro, muita tristeza, muita dor, porque todo mundo que estava naquela época viu o mestre ser crucificado. E hoje nós podemos nos entristecer, porque nós lembramos de tudo que precisou acontecer para que nós pudéssemos estar aqui, glorificando esse Senhor, sem sermos merecedores, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, não vivemos na prática do pecado, não somos perfeitos, mas um preço foi pago muito alto para que pudéssemos estar aqui. E esse centurião, ele era um homem que ele tinha também autoridade. Ele era um homem que ele liderava um exército de 100 homens. E ele vai dizer para Jesus: eu também tenho autoridade, eu exerço uma autoridade. Se eu der uma ordem, ela será cumprida. Mas a gente vê nessa palavra que esse centurião, ele reconhece que a autoridade dele é humana. E ele reconhece uma autoridade celestial que estava sobre Jesus. Então a autoridade desse centurião
de dar uma ordem para aqueles homens que ele liderava. Aqueles homens, ele obedecia a esse centurião, mas no trabalho daquilo que era natural. Agora, uma obra espiritual, celestial, esse centurião, ele reconhece que estava sobre a vida de Jesus Cristo. E é por isso que ele vai de encontro. E o interessante é que ele indo de encontro, ele não se preocupa pelo fato dele ser um centurião, de ir a Jesus buscar socorro em Jesus. Como nós estamos aqui, buscando socorro nesse Senhor, reconhecendo essa autoridade, ainda que a gente seja uma autoridade, mas nós sabemos que acima de nós existe uma autoridade maior. Uma autoridade que tem poder, uma autoridade que pode desbancar, uma autoridade de mudança, de transformação, uma autoridade porque ele diz, eu irei e darei cura para o seu servo. E aí a gente vai vendo uma autoridade sobre Jesus e esse centurião também se colocando como um homem de autoridade também, mas reconhecendo o que estava sobre a vida de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando ajuda, reconhecendo que ainda que tenhamos autoridade, mas essa autoridade a gente sabe que ela só tem efeito se usarmos o nome de Jesus. Porque não é uma autoridade que a gente vai liberar uma palavra no nosso nome, não, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo existe uma autoridade. E nós sabemos que hoje nós lembramos, como na Santa Ceia também, a morte, a crucificação do Senhor. Então foi um momento de choro, de dor, um momento que precisava ser cumprido. Nós sabemos o que aconteceu, para que hoje pudéssemos estar aqui louvando, glorificando esse Senhor. Um momento a qual, que muitas das vezes nós estamos, cada um sabe aquilo que está vivendo, mas nós reconhecemos, existe uma autoridade, existe um Senhor, existe um Espírito Santo, porque quando ele foi, ele voltarei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, e é esse Consolador que tem nos consolado. É esse Consolador que tem nos vivificado, nos encorajado. É esse Consolador que tem ministrado em nós, que não nos tem deixado parar. E esse centurião, ele reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. Era um homem que ele mesmo tendo autoridade, mas a gente vê que era um homem que tinha uma preocupação com seus servos. Ele era um homem e Jesus vê fé nele, porque quando ele fala que bastava uma só palavra, o Senhor não precisa ir, basta só uma só palavra. E Jesus fica admirado, porque vê fé nesse homem. Vê fé nesse homem que muitas das vezes, para cada um de nós que estamos já há algum tempo nessa trajetória, nos falta fé. Porque quando se apresenta a adversidade, nos falta fé, nos falta coragem, nos falta muitas das vezes posicionamento. Mas Jesus vê nesse homem e ele se alegra porque ele fala, eu não vi tanta fé como vejo nesse homem. E o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer nos ensinar, para que a gente saiba que existe uma autoridade sobre essa palavra. Uma autoridade que nós necessitamos buscar para que Ele nos ajude, para que Ele ministre no nosso coração, para que a gente entenda hoje, o dia de hoje, o que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o interessante é que a gente lembra e dói no nosso coração. Houve uma renúncia, houve uma entrega, para que hoje pudéssemos estar aqui,
para que o Senhor possa nos dar autoridade, para que a gente exerça o nosso ministério, para que a gente tenha essa fé que esse centurião também teve, buscando socorro e ajuda nesse Senhor. Ainda que nós não vemos Ele, mas temos certeza que Ele vive em nós, através do Espírito Santo de Deus, e é nele que nós buscamos ajuda, e é nele que nós buscamos conforto, e é nele que nós buscamos direção, e é nele que nós buscamos ensinamentos. E nós vemos aqui esse homem. Ele podia ter pensado, não, e a autoridade que está sobre a minha vida? O que vão pensar? Porque ainda tem pessoas preocupadas com o que vão pensar pelo fato de estarmos aqui numa sexta-feira. Poderíamos estar na nossa casa, mas nós temos uma família. Nós temos pessoas que nós amamos. Nós temos uma nação, nós temos uma cidade que nós precisamos estarmos em oração. Nós temos famílias, nós temos casais que ainda que nós não conhecemos, que nós precisamos estar orando por essas famílias, por esses casais, por esses filhos, para que aqueles que não conheçam a esse Senhor possam conhecer a esse Senhor. Que o Senhor possa levantar pessoas que tenham essa disponibilidade de anunciar esse reino, esse evangelho, mas com sabedoria também, porque muitas das vezes, ao invés das pessoas trazer, as pessoas afastam o outro. Ao invés das pessoas serem ponte, as pessoas são barreira para que o próximo se aproxime para esse Senhor. E a gente vê aqui nessa palavra um centurião, não preocupado com a autoridade que ele exercia, mas reconhecendo que em Jesus a autoridade era maior, porque Jesus tinha autoridade para repreender aquela enfermidade. Quantas curas nós não temos visto o Senhor fazendo? Quantos milagres ele não continua fazendo? Existe uma autoridade. E é esse Deus que nós servimos, louvamos e adoramos. E essa autoridade que está sobre Ele, que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, que nós temos visto os milagres, curas, libertações, transformações acontecerem, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, sem se preocupar o que vão pensar, o que vão achar, não. Eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero estar num lugar onde eu esteja, num lugar onde eu sinta que a igreja está viva, onde eu veja os sinais e maravilhas. Esse centurião, ele vai até Jesus e Jesus se prontifica de ir com ele na casa dele. Eu vou lá para resolver o teu problema. E quantas das vezes a gente acha que pelo fato do problema não ter sido resolvido de imediato, Jesus não está. Jesus habita em nós, Jesus habita no nosso lar, Jesus não perdeu o controle, Jesus vê fé no centurião, ele conversa com o centurião também mostra que ele tem autoridade. A gente vê, ele deve ter pensado assim, eu não sou merecedor de Jesus ir na minha casa. Nós também não éramos merecedores, irmãos. Cada um sabe o tipo de vida que vivia, cada um sabe o que praticava, e nem por isso Jesus deixou de enviar alguém para nos convidar, para falar desse amor, para que hoje pudéssemos estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, para que hoje nós pudéssemos, no dia de hoje, refletirmos, quando é no momento da ceia, tudo aquilo que precisou acontecer para que hoje pudéssemos estar aqui. Tendo o privilégio de ouvir a palavra, tendo o privilégio de parar e refletir aquilo que o Senhor tem liberado para a vida de cada um de nós, tendo o privilégio de entendermos que ainda que não chegamos na postura daquilo que o Senhor quer, Ele tem sido paciente. Ele tem nos instruído, Ele tem nos motivado, Ele tem mostrado através da palavra. Eu sempre digo aqui que nós podemos melhorar sim, nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos sim, com a ajuda dEle, mudarmos, sermos transformados, sermos libertos. Então a gente vê esse centurião mostrando para Jesus que ele acreditava.
Será que nós acreditamos nesse Senhor, nessa palavra? Será que nós acreditamos que ao terceiro dia ele ressuscitou, que hoje ele vive? Ou a gente ainda olha ele como um Deus morto, que não ouve, que não fala e que não vê? Porque muitas das vezes nós estamos caminhando achando que esse Deus continua morto. Porque a gente não se relaciona, porque a gente não tem intimidade, porque a gente não consegue ouvi-lo, porque a gente não consegue entender nem compreender aquilo que ele está falando com cada um de nós. Nós não conseguimos entender e compreender que ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo ouve. Então, muitas das vezes, nós não queremos esperar em Deus, nós queremos fazer segundo a nossa vontade e o nosso querer. Nós não entendemos que ele estar no controle da situação, ainda que a situação esteja adversa, ainda que o cenário esteja contrário. Porque a gente fica, eu estava conversando até com meu filho, com o Davi, lá do trabalho dele, e ele sempre vem com as histórias dele lá do trabalho dele, e sempre assim, a coisa começa a ir, aí depois a coisa começa a dar errada, aí começa... E a gente tem que ter paz, irmãos. A gente tem que crer naquilo que Deus já liberou para a nossa vida. Se Deus disse que vai, vai. Mas antes de ir, adversidades virão, problemas virão. E o interessante é que a gente precisa entender que esses momentos que vai surgir na vida da gente, Deus vai sempre querer ver de que maneira nós vamos agir. E na maioria das vezes entra a incredulidade. Vem a adversidade, o cenário muda de repente, a gente acha que Deus esqueceu daquilo que ele falou. E o Senhor vai estar sempre nos provando para que a gente creia na palavra dele, naquilo que ele já disse, naquilo que ele já liberou. E acontecerão adversidades para que a gente aprenda a acreditar nesse Senhor. Confie nesse Senhor. Não deixe que a situação venha trazer o quê? Murmuração. Ou muitas das vezes, incredulidade em nós. Porque na maioria das vezes a gente começa a murmurar. A gente acha que Deus perdeu. Deus, ele não perde o controle de nada, irmãos. Deus não perdeu o controle dessa terra. Deus não perdeu o controle dessa nação. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perde o controle. Ele é fiel. E aqui ele fala para o centurião, eu vou dar saúde para o teu criado. Eu vou lá, eu vou dar saúde. Eu tenho o poder de ir lá e dar saúde. O centurião sabia, por isso que o centurião foi até ele. E fala a respeito do criado dele. E ele fala, eu irei e darei saúde. E ele fala, não precisa. Eu não sou merecedor. Eu não sou digno. E manda uma palavra. Libera uma palavra. A gente tem que crer nessa palavra. O Senhor é poderoso para liberar uma palavra a meu respeito, a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito da adversidade que você possa estar vivendo. O Senhor libera apenas uma palavra. Com uma palavra liberada de Deus, tudo muda. Tudo se reverte. E é isso que nós temos que crer. E esse centurião, ele acreditava. Porque quando ele vai até Jesus, ele tem certeza que Jesus é a solução para o problema da casa dele. E muitas das vezes a gente vem para Jesus, a gente não acredita que ele é a solução para os nossos problemas. Ele é a solução para os nossos problemas, mas também a gente não pode só querer adorá-lo, porque ele é a solução para os nossos problemas. Não, a gente precisa aprender a adorar pelo que ele é. Ele é santo, ele é poderoso, ele é digno de louvor e adoração, mas ele tem solução para os nossos problemas. E os nossos problemas, a gente precisa entender que muitas das vezes, na maioria das vezes, eles não serão resolvidos na hora que nós queremos, no momento que nós queremos ou no tempo que desejamos. Não, a gente vai sendo lapidado para que a gente entenda e perceba que no tempo
tempo dele, no momento dele, ele vai agir. E o mais interessante é que dentro desse contexto, ele vai te dando força, ele vai te dando graça, ele vai te fortalecendo, ele vai te encorajando. O tempo vai passando, meses vão passando, muitas das vezes anos vão passando, você não perece, você permanece de pé, você cresce, você amadurece, você exerce o teu chamado, o teu ministério, mas quando chega o momento, o milagre acontece. Porque ele é fiel. Porque ele pode. E o desejo do coração dele é nos abençoar. É cuidar de cada um de nós. É falar, eu posso ir e curar. Eu posso libertar. Eu posso transformar. Eu posso reverter esse cenário. Eu posso reverter essa sentença. Nós temos visto Deus operar sinais e maravilhas. Deus continua agindo. Nós vemos aqui a fé. Nós vemos o milagre acontecendo na casa desse centurião. Porque ainda que fosse um homem de autoridade, ainda que fosse um homem que exercesse um chamado de autoridade, ele sabia que em Jesus era a autoridade maior. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Dependência total. Enquanto estivermos achando que a gente sozinha, a gente vai conseguir alguma coisa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Dependência total, nessa palavra, dependência total no Espírito Santo, porque hoje o meu relacionamento tem que ser com o Espírito Santo. Eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo. Porque quando ele foi para o Pai, ele disse que não me deixaria órfão, que enviaria o Consolador. E é esse Consolador, é esse Santo Espírito que tem sido a nossa bússola, que vai nos direcionar, que vai falar, que vai nos dar estratégia para os momentos a qual estamos vivendo. O socorro nós estamos buscando nele, mas ele vai te dar estratégia, ele vai falar contigo. Ele vai liberar para você um caminho para você seguir. Ele vai, muitas das vezes, colocar pessoas para te dar um sinal daquilo que Deus já falou contigo. O centurião, ele teve o privilégio de ir ao encontro de Jesus e de imediato ouvir uma palavra. Eu irei. Eu vou para a sua casa. Eu creio que enquanto estamos aqui, o Senhor está na nossa casa. Eu creio que enquanto estamos aqui, o Senhor está visitando os nossos. Eu creio porque nós temos visto, irmãos, se tem uma coisa que eu sempre digo aqui nesse culto, às sexta-feira, porque esse culto ele já tem mais de 12 anos. O Senhor sempre disse para mim, você vai dirigir um culto direcionado a famílias. Irmãos, tantos livramentos, tantos escapes, tantos milagres, tantas curas nesse lugar. A família, a gente sabe como é que o inimigo da nossa alma quer destruir famílias, quer destruir casais, quer destruir filhos. A gente vê, porque a família é a base, irmãos. E se a família é doente, nós vamos criar filhos doentes. E depois nós teremos problemas. E como é bom quando a gente entende e que a gente busca, que a gente pede ao Senhor, eu quero uma família saudável, eu quero uma família equilibrada, eu quero um casamento saudável, eu quero um casamento equilibrado, eu quero filhos saudáveis, eu quero filhos equilibrados. Irmãos, porque quando a gente começa a entender o propósito da família na face da terra, a gente precisa estar orando pelas famílias, a gente precisa estar orando pelos casais, porque a gente sabe, destrói um casamento, afeta a criança. Eu estava falando aqui que muitas das vezes, num domingo que eu estava pregando de manhã, quantos filhos são filhos de pai órfão? Pai órfão dentro de uma casa. Órfão de pai e mãe dentro de uma casa. Quantos filhos, muitas das vezes,
tratando com psicólogo, com terapeuta, por causa de traumas. E muitas das vezes não é só de famílias ímpias, não, de famílias crentes também, por causa da religiosidade, que vai matando as crianças, que vai matando os adolescentes, e aí chega uma certa idade, vai todo mundo para fora. Por falta de sabedoria, porque a gente não lê palavra, porque a gente vai, tudo aquilo que a gente vai recebendo, a gente não vai conferir com a palavra. A gente vai aceitando e vai passando adiante, vai passando para frente. Aí a gente vai vendo o que está acontecendo com as famílias. Até dentro da igreja. Divórcios, traições, separações. Eu sempre repreendo no nome de Jesus. Está repreendido divórcio, está repreendido separação, está repreendido traição, está repreendido esses demônios, esses principados da Igreja Batista Amor e Fé. Graças a Deus que Deus tem nos sustentado. Casamentos duradouros. E não é casamento de fachada, não é casamento, porque tem um bocado de gente vivendo de fachada. Vivendo de mentira. Já não tem mais relacionamento e não tem intimidade com o seu esposo. E está todo mundo em cima do altar, pregando mentira. Vai abençoar que casamento? Vai liberar a palavra de bênção para que família? Se está na mentira, se está no engano. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Havia uma necessidade na casa do centurião. E essa necessidade era uma enfermidade. O que mais tem são famílias enfermas. Famílias que necessitam desse Senhor. Famílias que necessitam buscar socorro nesse Senhor. E esse centurião, ele sabia que a autoridade que estava sobre a vida dele não poderia resolver aquele problema da sua casa. E ele vai até Jesus e ele busca socorro. E eu tenho certeza que se nós estamos buscando socorro nesse Senhor, socorro virá. Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Deus é poderoso para começar a colocar em ordem, alinhar a nossa casa segundo a vontade e o querer dele, para não ficar nada solto, nada capengando, nada fora do lugar, que o Senhor possa organizar a nossa casa terrena e a nossa casa física, a nossa casa espiritual também. Porque eu costumo dizer, como a palavra de Deus vai dizer, a presença, ela vai gerar bênção, ela vai trazer bênção. A presença desse Senhor vai trazer bênção para a nossa vida e bênção para a nossa casa. A necessidade desse centurião, ele não está falando de um problema pessoal dele, ele está falando de um criado. Então a gente vê que era um homem que tinha uma sensibilidade, porque ele se preocupa com o criado dele e vai até Jesus buscar socorro. É em Jesus que está o nosso socorro, irmãos. É nele, ele pode nos socorrer, ele pode resolver, mas ele pode também te preparar para que você passe por essa adversidade, glorificando o nome dele. Porque aqui a gente vê, ele fala, eu vou contigo. A gente lembra de Lázaro, quando ele soube que Lázaro estava doente. Ele falou, essa enfermidade não é para a morte. Uma família que ele amava. Ele não foi de imediato. Ele chegou depois de 4 dias, onde já estava morto, já cheirava mal, mas ele sabia o que ele ia fazer naquele lugar. E ele não deixou de operar o milagre, porque ele não foi na hora que o convite foi feito para ele ir ver Lázaro que estava enfermo. Porque ainda que ele não estivesse lá, ele sabia o que estava acontecendo lá. E quando ele chegou lá, ele fez algo sobrenatural na vida de Lázaro. Não importa que cheira mal. Não importa que já tem 4 anos, 10 anos, 15 anos. O importante é que Jesus pode ressuscitar. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vivo. E é nele que nós buscamos força, socorro. É a ele que nós apresentamos as nossas demandas. É a ele que nós primeiro falamos em primeiro lugar. É a ele que nós buscamos para colocar a nossa necessidade. Depois nós vamos falar com mais alguém. Mas primeiro nós vamos até a ele, como esse centurião fez. Ele viu a necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da tua casa? Eu não sei,
mas o Senhor sabe. E Ele está falando de cura nessa noite. Ele está falando de milagre. Ele está falando de ressurreição. Porque hoje nós lembramos o que Ele passou. Santa Ceia com os discípulos, Getsêmani, foi preso, Pedro negou Ele, foi açoitado, carregou aquela cruz, foi caçoado, passou tudo o que Ele tinha que passar, mas por amor a nós. Por isso estamos aqui, irmãos, buscando socorro nele. Então que a sua necessidade, que eu não sei qual é, mas que Ele sabe, que você possa colocar diante dele como esse centurião fez. O meu criado, ele está paralisado e atormentado. Eu não sei quais são as suas situações. Eu não sei se essa situação, você já sabe quais são as situações certas. Que tipo de milagre você precisa? Nós precisamos ser específicos. Senhor, é droga? É da droga. É o álcool. É a prostituição? É a prostituição. Porque esse centurião, ele chega colocando para Jesus a maneira que o seu criado estava. E é isso que o Senhor quer. Que a gente seja específico e fale aquilo que precisa ser falado. Sem reservas. Não é para você se expor para ninguém. É para o mestre. É aquele momento que o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e abre o teu coração para Ele. E sem preocupação, sem medo. Ah, alguém vai ouvir. Ah, se eu... Não. Para Ele você pode falar o que você tem que falar. Eu costumo dizer que quando você tem intimidade e liberdade, você fala com Ele que você está com raiva. Que tem hora que a gente está com raiva. Tem hora que a gente quer fazer algumas coisas que não condiz mais, mas tem hora que a gente está assim. Tem hora que a gente está irado. Tem hora que a gente, se pegar alguém, a gente quer esganar. A gente não pode, mas a gente sente isso. É ser sincero, irmãos. É ser sincero, Senhor. Se pecou, Senhor, pequei contra ti, me perdoa. Sem ficar transferindo, empurrando a culpa por... Não, eu fiz isso porque fulano fez... Não, irmão, você fez porque você quis. E é isso que a gente precisa entender. Parar de ficar transferindo para o outro as nossas responsabilidades. O centurião chegou contando para Jesus a necessidade dele. Quais são as suas necessidades? É a família? É dentro do teu lar? É o esposo? É a esposa? É o filho? E a gente vai entendendo que ele vai mostrando para a gente a área que a gente também precisa de mudança. A área que precisa de transformação. Porque eu sempre digo, a gente esquece muitas das vezes que nós estamos aqui, na frente da batalha, como alicerce de uma casa, de uma família. E a gente só quer ficar orando por eles, pedindo por eles. E você? Como é que está a tua vida? Como é que estão as tuas emoções? Como é que está o teu corpo, a tua alma, o teu espírito? Como é que você está? Se coloca primeiro. Peça pela tua vida, porque a gente precisa estar de pé. A gente precisa ter força. A gente precisa se alegrar. A gente precisa separar algumas situações, senão a gente perece. Aí você perece, vai todo mundo, porque você foi levantada como coluna. Você tem sido o alicerce da sua casa, da sua família. E isso não é peso, isso não é desvantagem, isso é bênção para a nossa vida. Você reconhecer que Deus te chamou como alicerce, como coluna da tua casa, da tua família. Não é para a gente ficar maldizendo, reclamando, não. É para se alegrar, porque o Senhor achou alguém lá nessa família para falar, é Ele que eu vou trazer para a minha presença. E através dele eu vou fazer a obra que tem que ser feita. O centurião, o Senhor viu a fidelidade desse homem, a fé desse homem, que no nome de Jesus, que o Senhor veja a fé em nós. Que nós não sejamos incrédulos, mas que possamos ter fé. Não importa o cenário, da maneira que esteja. O importante é que nós sabemos que tem um Deus que muda, que reveste. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, que continua operando milagres, que continua no controle da nossa vida, ainda dentro dessa situação contrária ou no meio dessa tempestade. Ele já chegou, ele já está lá.
E quando chegar o momento certo, o milagre vai acontecer. Vamos nos colocar de pé? Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor sabe, nós chegamos, nós viemos aqui louvar a esse Senhor, colocar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida na palma das mãos dEle, pedir ao Senhor que possa cuidar da nossa casa, cuidar de cada um de nós, se é saúde, que o Senhor te dê saúde, se é paz, que o Senhor te dê paz, se é uma palavra que Ele precisa mandar, Ele já mandou uma palavra lá no teu lar. O importante é você chegar lá no teu lar e começar a ver de uma outra maneira. Porque a gente sempre fica focado no problema, na adversidade. Nós não focamos no Senhor. Pede ao Senhor para te dar uma nova visão. Peça ao Senhor para te dar um novo entendimento. Que é isso que a gente precisa. Tem momento que as escamas têm que cair dos nossos olhos para a gente começar a contemplar o milagre. E a gente fica preso na adversidade do problema, da situação. E nós esquecemos que tem um Deus que é fiel, que é poderoso, que é soberano. Nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso, que é soberano. Aleluia. Aleluia. Aleluia.